Olá, galera! Vamos para mais uma aula de matemática? Vamos falar hoje sobre função exponencial. Então, temos aqui dois gráficos. O primeiro é o gráfico f de x igual a 2 elevado a x, que é o gráfico de uma função crescente. Como é que se define uma função crescente? A função exponencial ela é crescente quando a sua base for maior que 1. É o caso ali, a base é 2, 2 é maior que 1. Então, a função ela é crescente. É algo simples de vermos, pois nós vamos aqui construir o gráfico. Por exemplo, para x valendo 0, o y vale 1, pois 2 elevado a 0 dá 1. Para x valendo 1, por exemplo, o y vai dar 2, pois 2 elevado a 1 dá 2. Para x valendo 2, o y vai dar 4, pois 2 ao quadrado é 4. Então, percebam que conforme eu fui aumentando o valor de x, o y também foi aumentando. Então, essa função ela é crescente. Unindo os pontos, nós teremos uma curva que é o gráfico da função exponencial. Essa curva aí nós a chamamos de curva exponencial. Vamos ver também o caso da função decrescente, que é quando a base é menor que 1 e maior que 0. Temos aí f de x igual a 1 sobre 2 elevado a x. Meio é menor que 1, né? Então, fazendo x igual a 0, nós teremos também o y valendo 1, pois meio elevado a 0 dá 1. Fazendo agora x valendo 1, teremos meio, ou 0,5. Fazendo x igual a menos 1, aí a resposta já mudou, o y vale 2. E, por último, fazendo x igual a menos 2, o y vale 4, pois devemos inverter a base, né, e trocar o sinal do expoente, então ficaria 2 ao quadrado, 4. Percebam aí uma coisa, quando nós unimos os pontos, nós temos uma outra curva, diferente da primeira, que é essa que está aí. Agora, percebam uma coisa, conforme eu fui aumentando o x, o y foi diminuindo. E conforme eu diminuía o x, o y aumentava. Então, esta função ela é decrescente. Agora, existem algumas características importantíssimas no estudo da função exponencial. Primeira delas, tanto na função crescente quanto na função decrescente, elas vão sempre, o gráfico sempre vai intersectar o eixo das ordenadas no ponto 1. E tanto para a função crescente quanto para a função decrescente. Uma outra coisa também, a imagem dessa função e o seu contradomínio nunca vão admitir valores negativos. E também não vai admitir valores iguais a 0. Por isso que esta curva não encosta no eixo de x. Então, a função exponencial ela não admite valor negativo e também não admite valor zero. Ela se aproxima muito do zero, mas não chega a zero. E, por isso, ela também não encosta no eixo do x. Então, agora vamos pegar esses dados e aplicarmos em soluções de problemas. Temos aí o primeiro, uma questão que caiu na UERJ. Uma empresa acompanha a produção diária de um funcionário recém-admitido utilizando uma função f de d, cujo valor corresponde ao número mínimo de peças que a empresa espera que ele produza em cada dia d, a partir da data de sua admissão. Considere o gráfico auxiliar abaixo, que representa a função y igual a e elevado a x. Então, está aí o gráfico, e aí ele coloca a lei da função. Utilizando f de d igual a 100 menos 100 vezes e elevado a menos 0,2d, e o gráfico abaixo, a empresa pode prever que o funcionário alcançará a produção de 87 peças no mesmo dia, quando d for igual a, e aí temos as opções letra A, 5, B, 10, C, 15 e D, 20. Vamos calcular isso aí? Então, temos aí a solução do problema. Olha, devemos fazer f de d igual a 87, pois ele esperava as 87 peças em quantos dias? Então, está aí. Passando o 100 para o lado de lá, vai menos, né? Subtraindo com 87, dá menos 13. Menos 13
e menos 100, esse sinal negativo pode cancelar, fica 13 sobre 100, que é 0,13. Segundo o nosso gráfico lá, 0,13 corresponde a e elevado a menos 2. Então, no lugar de 0,13, eu coloco agora e elevado a menos 2. Tá aí. Bases iguais, expoentes também podem ser igualados. Porém, o sinal negativo morre, né? Porque sinais iguais dos dois lados da equação, a gente pode cancelar o sinal negativo. Então, vai ficar D igual a 2 dividido por 0,2. A resposta dessa divisão é D igual a 10. Letra B. Segundo exemplo. Temos aí esse gráfico, né, onde para x valendo 0, o y é 3 meios. Para x valendo menos 3, o y vale 12. Nessa figura, está representado o gráfico da função f de x igual a k vezes a elevado a x, sendo k e a constantes positivos. O valor de f de 2 é? Então, vamos lá. Letra A, 3/8, B, 1 sobre 2, C, 3/4 e D, 1. Então, vamos lá. Vamos primeiro achar o valor do k. Para isso, novamente, a gente vai recorrer ao gráfico que temos aí. Percebam que f de 0 vale 3 meios. Tá? Então, vamos fazer lá. f de 0 é igual a k vezes a elevado a 0. Galera, a elevado a 0 é 1. Então, o f de 0 vale k. Só que o f de 0 vale 3 sobre 2. Então, o k vale 3 meios. Então, já achei o k. Falta agora resolver e achar o a. Segundo o nosso gráfico, para x valendo menos 3, o y vale 12, ou seja, f de menos 3 é igual a 12. Vamos resolver a equação, então. Então, vai ficar 12 igual a 3 sobre 2 vezes 1 sobre a ao cubo. Porque, no caso, eu estou fazendo f de menos 3. Então, ficaria 12 igual ao valor de k, que é 3 meios, né, vezes a elevado a menos 3. Só que a elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre a ao cubo. Resolvendo essa expressão aí, teremos a ao cubo igual a 1 sobre 8. Tiramos a raiz cúbica, o a vale 1 sobre 2. Lembrando que ele não pediu o valor de a, né? Ele pediu o valor de f de 2. Mas para que eu calculasse f de 2, eu precisava achar o valor do k e o valor do a. Agora que eu já tenho os dois, eu posso substituir lá. f de 2 vai ficar sendo 3 meios vezes 1 meio elevado ao quadrado. 1 meio ao quadrado é 1/4, vezes 3 meios, 3/8, que é a resposta da letra A. Equações exponenciais, que nós sempre vamos resolvê-las aplicando as propriedades de potência. Então, temos aí o primeiro exemplo da Universidade de Viçosa, o valor de x que torna verdadeira a equação 2 elevado a x vezes 4 elevado a x mais 1 vezes 8 elevado a x mais 2 igual a 16 elevado a x mais 3. E aí temos as opções, o a valendo menos 2, letra B 2, C 0, D menos 1 e E valendo 1. Olha, isso aí nós temos que colocar tudo na mesma base. Lembrando que 4 é 2 ao quadrado, 8 é 2 ao cubo e 16 é 2 elevado a 4. Então, vai ficar assim. Aí. 2 que multiplica x mais 1 dá 2x mais 1. 3 que multiplica x mais 2 dá 3x mais 6. E 4 que multiplica x mais 3 dá 4x mais 12. E multiplicação de potências de mesma base, repetimos a base e somamos os expoentes. Então, ficou assim a equação. Resolvendo aí, vai ficar desta forma. 2 elevado a 6x mais 8 igual a 2 elevado a 4x mais 12. Bases iguais, expoentes iguais. Resolve-se a equação, x vale 2. Então, qual é a resposta? Letra B. Exemplo 2.
Outra questão de uma outra universidade de São Paulo. O crescimento de uma cultura de bactéria obedece à função n de t igual a 600 vezes 300 elevado a k vezes t, onde n é o número de bactérias, t é dado em horas, né? E a produção tem início em t igual a 0. Decorrida 12 horas, é um total de 1.800 bactérias. O valor de K e o número de bactérias após 24 horas do início da produção são, respectivamente, tá aí as opções. 1 sobre 12, 3.600, letra A, menos 1 sobre 12, menos 100, letra B, 12, 5.400 na letra C, e D, 1 sobre 12 e 5.400. Então, ele quer determinar o valor do K e o valor do número de bactérias, tudo isso nas 24 horas. Solução. Olha, nas 12 horas nós temos 1.800 bactérias. Basta substituir na equação. Então, vai ficar assim. 1.800 igual a 600 vezes 300 elevado a 12K. O tempo já está ali, né? 12 horas. E o total de bactérias, 1.800. Caramba, essa equação toda ela dá para dividir por 100. E dividir por 100 é só cancelar os zeros. Então, a equação ficou dessa maneira. 18 dividido por 6. 3, né? Aí. E aí, bases iguais, expoentes iguais. 12K igual a 1. K igual a 1 sobre 12. Já achei o K. Aí, vamos achar agora o total de bactérias nas 24 horas. Nas 24 horas, teremos a seguinte equação. Vamos voltar naquela mesma equação ali. 1.800 igual a 600 vezes 300 elevado a 12K. Se você dividir 1.800 por 600, vai dar 3, né? Aí ficou assim, 3 igual a 300 elevado a 12K. Esse valor aí, eu vou usar ele. Então, tá aí, ó. N de 24, já que ele quer saber o número de bactérias nas 24 horas, então, N de 24 é igual a 600 vezes 300 elevado a 24K. Porque agora o tempo não é mais 12 horas, é 24 horas. Olha, n elevado a 24K é a mesma coisa que n elevado a 12K, que está ao quadrado. Só que n elevado a 12K, nós temos esse valor. Olha lá, vale 3. Então, basta substituir na equação de baixo. Então, vai ficar 600 vezes 3 ao quadrado, que é 9, né? Vezes 600, 5.400. Esse é o total de bactérias nas 24 horas, 5.400. Então, o K vale 1 sobre 12 e o número de bactérias, 5.400. Essa daí é a resposta da letra D. É uma questão da Mackenzie, né? O produto das raízes desta equação que está aí. Como é que a gente faz isso? Vamos usar um artifício aqui para resolver essa equação. 2 elevado a x, a gente chama de y. Então, temos o seguinte, 2 elevado a 2x é 2x, é 2 elevado a x que está elevado a 2. E 2 elevado a x é y. Então, vai ficar uma equação de segundo grau, né? Que resolvendo essa equação, nós vamos ter como resposta y valendo 2 e y valendo 1. Só que o 2 elevado a x é igual a y. Então, vai ficar 2 elevado a x igual a 2 e 2 elevado a x igual a 1. Coloca na base 2, né? O 1 é 2 elevado a 0. Então, tá aí. Quanto é que vale o x? 1 e 0. Como ele pede ali o produto das raízes, 1 vezes 0 dá 0, então a resposta é 0. Exemplo 4. Determine o conjunto de solução da equação. Está aí a equação. 3 elevado a x mais 1, 3 elevado a x menos 2, menos 3 elevado a x menos 3, somado com 3 elevado a x menos 4, igual a 750. Então, vamos lá, né? Fazendo a aplicação da propriedade da multiplicação de potências de mesma base, nós vamos ter o seguinte, a equação era essa. Então, ficou assim, ó. Aquilo ali é uma propriedade da potência de multiplicação de potências de mesma base. 3 elevado a x mais 1 é a mesma coisa que 3 elevado a x vezes 3. E os outros vai pelo mesmo caminho. Percebam que 3 elevado a x está em todos os membros da equação. Então, vamos colocá-lo em evidência.
Então, vai ficar desta maneira a equação. 3 elevado a menos 2 é 1 sobre 3 ao quadrado. 3 elevado a menos 3 é 1 sobre 3 ao cubo. 3 elevado a menos 4 é 1 sobre 3 elevado a 4. 3 ao quadrado é 9, 3 ao cubo 27, 3 elevado a 4 é 81. Tá aí. O MMC é o próprio 81. Então, resolvendo a equação, nós vamos ter essa equação aí. 750 dividido por 250 dá 3. Passando 81 para o lado de lá, multiplicando por 3, dá 243. E 243 é 3 elevado a 5. Bases iguais, expoentes iguais. Então, x vale 5. Sistema de equações exponenciais. Temos aí o primeiro problema. 9 elevado a x vezes 1 sobre 27 elevado a y igual a 3. E 1 quarto elevado a x dividido por 4 elevado a menos y igual a 1. Devemos resolver cada equação separadamente. 9 elevado a x é 3 ao quadrado, que está elevado a x. E 1 sobre 27 é 3 elevado a menos 3, que está elevado a y. 1 quarto é 4 elevado a menos 1, que está elevado a x. Então, eu coloquei tudo sobre a mesma base. Lá em cima é potência de potência, repete a base, multiplica-se os expoentes. Então, ficou dessa maneira a equação, aplicando as propriedades da potência. 1 é 4 elevado a 0. Em cima, multiplicação de potências de mesma base. Repetimos a base, somamos os expoentes. Embaixo, divisão de potências de mesma base. Repetimos a base e subtraímos os expoentes. Então, a equação ficou desta maneira. Bases iguais, expoentes iguais. Então, 2x menos 3y é igual a 1 e menos x mais y é igual a 0. A equação de baixo ela pode ser multiplicada por 2 para cancelarmos o x. Então, ficaria o x cancelado e ficaria a equação como menos y igual a 1. Então, y é igual a menos 1. Substituindo o valor de y em qualquer uma dessas equações, temos o x também valendo menos 1. Então, a solução desse sistema é menos 1 para o x e menos 1 para o y também. Agora, vamos estudar um pouquinho sobre inequação exponencial. E, para isso, vamos começar analisando os gráficos da função exponencial novamente. Primeiro, para a sua base maior que 1. Temos aí a função f de x igual a elevado a x para a maior que 1. Então, vamos lá. Para x valendo 0, o y vale 1. Né? E se o x for n, quanto vai valer o y? A elevado a n. E se o x for m, quanto vai valer o y? A elevado a m. Percebam que o m ele é maior que o n. E o a elevado a m também é maior que o a elevado a n. Então, fazendo o gráfico aí, nós vamos perceber que m é maior que n. Então, o a elevado a m também será maior que o a elevado a n. Pessoal, percebam que quando a base é maior que 1, o sinal da desigualdade ele conserva lá. Conserva o sinal da desigualdade. Agora, vamos ver o que acontece quando a base é maior que 0 e menor que 1. Tá aí, a mesma função f de x igual a elevado a x. Para x valendo 0, o y é 1. E se o x for n, y vai ser a elevado a n. E se o x for m, o y será a elevado a m. Agora, percebam uma coisa. O gráfico da função está aí, né? É uma função decrescente. Percebam que, nesse caso aqui, o m ele é menor que o n, mas o a elevado a m é maior que o a elevado a n.
veja que o sinal da desigualdade, ele mudou. O m é menor que o n, mas o a elevado a m é maior que o a elevado a n. Então, nesse caso, quando a função ela é decrescente, ou seja, a sua base menor que 1, o sinal da desigualdade inverte. Então, quando tivermos a base maior que 1, conservaremos o sinal da desigualdade, ou seja, se o sinal for maior, permanecerá o maior. Se o sinal for menor, ficará o sinal de menor. Quando a base for menor que 1, inverte o sinal da desigualdade. Se o sinal for de maior, vira menor. Se o sinal for de menor, vira maior. Vamos aplicar isso agora em alguns problemas? Temos aí o primeiro. Se x é um número real, tal que 2 elevado a menos x vezes 4 elevado a x menor que 8 elevado a x mais 1, então, temos aí as opções. Letra A, x entre menos 2 e 2, B, x igual a 1, C, x igual a 0, D, x menor que 3 meios e E, x maior que menos 3 meios. Então, vamos lá. Colocando tudo na base 2, vai ficar dessa maneira. 2 ao quadrado é 4, né? E 2 ao cubo, 8. Então, ficou assim. Aí, potência de potência, então vai dar 2x e ali 3x mais 3. Multiplicação de potências de mesma base, repete a base, soma seus expoentes, então tá aí. Olha, a base, ela é maior que 1. Então, devemos conservar o sinal de menor que está aí na inequação. Bases iguais, expoentes também iguais, então vai ficar assim, ó, x menor que 3x mais 3. Poxa, se x é menor que 3x mais 3, significa que 3x mais 3 é maior que x. Isso é uma coisa óbvia, né? Se você tem uma coisa que é menor do que a outra, é porque a outra vai ser maior. Então, tá aí, resolve-se a inequação agora. 2x é maior que menos 3, x é maior que menos 3 sobre 2, que é a resposta da letra E. Exemplo 2. Uma questão da Unirio, aqui do Rio. Seja uma função f definida por f de x igual a 2 elevado a x ao quadrado mais 5x menos 3. Determine os valores de x, tais que essa função seja menor que 8. Então, vamos lá. Colocando tudo na base 2, tá aí. Ela tem que ser menor que 8, então tá aí, menor que 8. 8 é 2 ao cubo, né? Então, veja que a base é maior que 1, então nós vamos conservar o sinal da desigualdade. Já que o sinal ali é de menor, vai prevalecer o sinal de menor. Então, vai ficar x ao quadrado mais 5x menos 3 menor que 3. Resolvendo a inequação, vai ficar x ao quadrado mais 5x menos 6 menor que 0. Isso aí é uma inequação do segundo grau. Nós devemos achar as raízes e fazer o estudo do sinal. As raízes é menos 6 e 1. Resolvendo a equação. Isso aí, como é uma função quadrática, cujo a é positivo, então a parábola ela tem concavidade voltada para cima. E, nesse caso, as raízes são menos 6 e 1. Quando a parábola tem concavidade voltada para cima, ela é positiva nas pontas e ela é negativa no centro, no meio. Como ali está botando ali, ó, x ao quadrado mais 5x menos 6 menor que 0, então o único resultado que soluciona esta inequação são os resultados negativos. Então, a solução está ali entre menos 6 e 1. Então, a resposta é x pertence aos reais, tal que menos 6 é menor que x e x é menor que 1. Intervalo aberto. Exemplo 3. Uma outra questão de vestibular, aí de São Paulo. A solução da inequação, né? Meio elevado a x ao quadrado mais 5x mais 1 maior ou igual a meio. Qual é a solução disso? Está aí as opções, né? Letra A, x maior ou igual a 0. Letra B, menos 5 menor ou igual a x, x menor ou igual a 0. Letra C, x menor ou igual a 0. E letra D, x menor ou igual a menos 5 ou x maior ou igual a 0. Então, vamos ver lá.
Como a base é menor que 1, devemos trocar o sinal da desigualdade. Como lá estava como maior, ele virou menor. Então tá aí. Resolve agora a inequação. As raízes são 0 e menos 5. Outra inequação do segundo grau, devemos fazer o estudo do sinal. Novamente, como A é positivo, a parábola terá concavidade voltada para cima. As raízes é menos 5 e 0. E ela é positiva nas pontas e negativa no meio. Mas qual é o sinal que está ali? Menor ou igual, né? Então, a solução é somente os negativos, pois é a única solução que interessa nessa inequação aí. Então, a solução está no meio. Qual é a resposta? X pertence aos reais, tal que menos 5 é menor ou igual a x, x menor ou igual a 0. É a resposta da letra B, né? Então, ficou aí, galera. Mais uma aula de matemática do professor Abimael Cara. Se você gostou dessa aula, dá um gostei aí para mim aí, tá ok? E se você estiver interessado em outras aulas de matemática, acesse o blog do professor Abimael Cara. O link está logo aí embaixo. Basta você ir lá, dar uma acessada lá, que você vai encontrar muitas coisas interessantes lá. Valeu, um grande abraço e fui!